Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma graphic novel que se chama Retalhos. Bom pessoal, Retalhos é uma graphic que eu li recentemente. Não se assuste com o tamanho dele, ele tem mais de 500 páginas, ele tem quase 600 páginas, na verdade, tem 580 e poucas páginas. Porém, os diálogos são bem curtinhos, ó, e tem muitas cenas sem diálogo, então você meio que acaba só vendo os desenhos, ó. Por exemplo, essa página, só desenhos, ó. Só tem apenas esse balão aqui, o resto é desenho. Então tem várias páginas desse jeito, aqui em Retalhos. E, gente, porque eu falo que ele é, assim, polêmico e não é todo mundo que vai conseguir entender essa história. Por quê? Ele é baseado é uma autobiografia do próprio autor, do Craig Thompson, tá? Então ele vai aqui contar como que foi a vida dele desde a infância até a vida adulta. Então nós vamos acompanhar toda a vida dele. E a família dele era uma família muito religiosa, bastante religiosa. Uma família cristã e ele começa a contar a relação dele com os pais, como os pais educaram, a relação dele com o irmãozinho dele. Então, assim, ele foi criado na base da teologia do medo, né? Então, olha, se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você fizer aquilo, você vai pro inferno, é pecado. Então, assim, ele cresceu na base do medo. Então, ele já se sentia culpado por si só. Uma pessoa que se sente pecadora por si só. Então, eu olhei pra uma menina, pequei e vou pro inferno. Eu pensei mal de alguma pessoa, pequei e vou pro inferno. Então, assim, ele vivia na base do medo, do medo. E isso aí é muito comum, né? A gente vê muito isso no meio evangélico, no meio cristão. Não sei como é que é na religião católica, mas na religião evangélica isso é muito comum. Digo isso por experiência própria, porque toda a minha família materna vem dos evangélicos e é mais ou menos isso, tá? Eles são educados na base do medo de que tudo pode ser pecado, tudo, enfim, vai te levar pro inferno, enfim, ficam nesse medo. Então ele foi educado desta forma, acreditando piamente em tudo que era dito, tá? Nunca se questionou, né? A verdade é essa, nunca se questionou. E aí ele conta a parte mais legalzinha, assim, mais gostosinha, é a parte com o irmão dele, que ele, desde pequeno, ele divide a cama com um irmão. Então, eles eram muito pobres e ele tinha que dividir a cama com o irmão porque não tinha outra cama pro irmão. E ele fala das aventuras que ele e o irmão inventavam na cama, brincando, que era um barco, enfim. E conta que conforme os anos foram passando, essa relação de irmão foi esfriando, o que eu acho muito comum, né, na adolescência, os irmãos cada um terem os seus amigos e se afastarem assim da infância para adolescência. E foi o que aconteceu, ele se afastou do irmão. Ele falou que o irmão chegava a ser até uma pessoa estranha, porque ele não tinha mais tanto vínculo com o irmão como ele tinha na infância, e que foi muito legal de acompanhar esse vínculo que eles tinham. E aí, na adolescência, ele conhece essa garota aqui, que é a Raina. Ele conhece onde? No acampamento cristão. E só que essa menina é cristã, porém a vida dela é muito conturbada, exatamente assim, um furacão. A mãe e o pai estão se divorciando. Ela tem 2 irmãos com uma deficiência mental, então assim, requer todo cuidado. São bebês, né, apesar de 20 e poucos anos, então assim, sobra tudo pra ela. A irmã mais velha se casou, não tá nem aí, foi embora, quer viver a vida dela, é uma pessoa mais egoísta, enfim.
ela tem uma vida bem conturbada, tá bem pesada a vida dela, porém, ela é uma pessoa de muitos amigos, ao contrário do Craig, que é uma pessoa extremamente tímida, introvertida, na dele, que gosta de desenhar, que, sabe, bem pacato. E ela não, ela tem muitos amigos, enfim. E nas horas que ela tem vaga, ela acaba puxando o Craig pra conhecer os amigos em bares, onde oferece pra ele bebida alcoólica, oferece pra ele drogas, ela fica tentando ele a fazer sexo. Então assim, ele fica naquela vigia total de não pecar, não cair na tentação. Enfim, ela acaba mostrando esse lado pra ele, né, de um mundo diferente, que não é só aquela vida religiosa, que tem coisas atrás disso, né? Então, os jovens ofereciam droga pra ele, enfim, bebida alcoólica, e ele sempre recusava, sempre falava não, e ficava orando assim, né, falando: Senhor, me livra disso, não me deixa cair na tentação, enfim. Só que ele se apaixonou perdidamente por ela, ele ficou assim, cego por ela. Só que ela, com a vida complicada que ela tinha, ela não conseguiria ter um relacionamento com ele, tanto pela distância dos dois, né? Um morava em uma cidade, outro em outra, quanto pela vida conturbada dela. Ela falou que não teria como os dois terem um relacionamento. Então, tomou um pé na bunda. Foi o primeiro pé na bunda dele. E aí, gente, meu povo, a partir daí, Craig começa a estudar muito a palavra de Deus, começa a questionar, e ele fala que deixou de ter a fé, perdeu totalmente a fé dele no livro de Tessalonicenses, se eu não me engano, tá? E aqui ele conta como então que ele perdeu a fé e por que ele perdeu a fé. E isso também é muito recorrente para quem está na igreja e é educado dessa forma. Fica complicado porque ele começa a perceber alguns erros, né, algumas coisas questionáveis, algumas coisas sem resposta na Bíblia. E ele acaba abandonando então a sua fé cristã e se torna um ateu. E isso é realidade dentro das igrejas, isso é realidade de muitos testemunhos de vida. Então assim, muitas resenhas que a gente viu na internet vai falar que é uma história de amor. Ana vai falar que é uma história de amor, do primeiro amor, enfim. Mas não, gente, esse livro é muito além disso, e creio que só vai entender essa leitura quem está no meio cristão, praticando, enfim, sabe exatamente o que ele passou, sabe exatamente as coisas que ele sentiu, enfim, as dúvidas que ele teve, porque tem muita citação bíblica aqui, tá? E até ele cita as passagens bíblicas que fizeram um confronto na mente dele quando ele desistiu da fé. Então, assim, é um livro que nem todo mundo vai conseguir entender. Porém, eu acho, assim, de extrema necessidade de leitura para você cristão. Para você que não é cristão, simplesmente você vai ler e vai achar que é uma historinha de primeiro amor, né? O primeiro toco que ele tomou na vida, e enfim, mas não é somente isso, tá? Tem uma profundidade maior. Para você que é cristão, vai entender com certeza. Eu recomendo, mas recomendo que você leia com mente aberta, sem julgamentos, porque a gente sabe que isso é muito recorrente dentro da igreja. Então, fica aí pra gente debater, pra gente... escreva aí no comentário, né, o que você acha, porque é complicado, né? Cada um tem a sua opinião teológica sobre isso. Eu posso até trazer o meu marido. Para quem não sabe, meu marido é formado em teologia pela UMESP. Então, quando eu contei para ele sobre o livro, nós ficamos horas conversando sobre ele.
Então, assim, eu posso trazer um pouquinho da opinião dele, que vai ser um pouco mais categórica, né, digamos assim. Então, a minha opinião é essa, gente. Leiam com mente aberta, saiba que tem uma profundidade muito grande neste livro. Bom, não sei como que anda a vida do Craig hoje, mas eu oro para que pessoas com uma bagagem teológica maior possa ter encontrado a vida dele e explicado para ele exatamente toda essa decepção que ele teve na palavra de Deus e que ele possa ter voltado, então, a crer num Deus poderoso que ele sempre serviu. Enfim, recomendo, tá? Muito, é um livro premiadíssimo, tem vários prêmios esse livro, então assim, tá mais do que recomendado para você, tá? Tá aqui então Retalhos de Craig Thompson, recomendadíssimo para você, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!